No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto. E os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, ter ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então, quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, é ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando eu vejo em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que esteve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles e o projeto deles ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu tô fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema e o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo pra esses dois é, eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. Valdemar não tem que ter uma opinião, o Valdemar ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. André, por favor. O senhor falou sobre propostas, o senhor até citou o fato da possibilidade do deputado Kim ser o seu ministro da Fazenda se o senhor ser eleito. Muitos economistas falam sobre a necessidade de um ajuste fiscal profundo no Brasil a partir de 2027, mais de 400 bi. O senhor citou uma PEC do deputado Kim. É nisso que o seu projeto de ajuste fiscal vai se basear? O senhor pensa em vinculação do reajuste do salário mínimo ao crescimento da economia? Pensa em retirada de subsídios a setores da economia? O que você pensa? O que você vai incluir na sua proposta de governo sobre economia e ajuste fiscal? Grande pergunta, é uma pergunta desafiadora, porque espero que os outros presidenciáveis respondam essa pergunta. Porque ninguém tá falando do tamanho da crise fiscal que vem aí. Aí todo mundo vai falar assim, eu vou retirar um privilégio aqui, um privilégio ali, eu vou cortar um negócio aqui. Legal, vamos dar nome aos bois? O real o Brasil vai precisar economizar todos os anos muitas centenas de bilhões para inverter essa curva de disparada da dívida, para a gente poder mexer lá na frente nos juros, para poder mexer inclusive nos impostos. Todo mundo fala em reduzir imposto, porque o imposto está aumentando, mas ninguém fala como cortar se a gente está numa situação fiscal desesperadora. Pois bem, a PEC protocolada pelo Kim Kataguiri, ela foi protocolada no ano passado, está no processo de recolhimento de assinaturas, outros 2 deputados protocolaram junto, e ela ataca todos os grandes problemas fiscais do Brasil. Das indexações, por exemplo, tanto a subida da aposentadoria quanto do BPC são vinculados ao aumento do salário mínimo. Isso acaba gerando distorção, porque o valor do salário mínimo, que cresce de acordo com a produtividade, ele acaba indo para pessoas que não estão numa atividade produtiva. Isso é injusto com quem é produtivo, por mais que tenha que ter reajustes no BPC e na aposentadoria. Falo aqui de uma outra reforma da Previdência que vai precisar fazer e que mexa nos privilégios, especialmente os privilégios do alto funcionalismo. Estamos falando aqui da desvinculação de gastos na parte de saúde e na parte de educação. Isso ninguém vai querer falar. Só que eu tô fazendo aqui uma coisa que o Milei fez. Eu tô avisando, precisa fazer
tá? Vai precisar fazer. Quem ficar fingindo que não vai fazer, basicamente tá te enganando, porque ele vai acabar fazendo apenas na escondida, na muquia. E se você fizer de um jeito correto, as pessoas no Brasil vão começar a sentir a diferença rápido, no bolso. Porque você passa uma PEC como essa do Kim, que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, sem contar a queda, a economia que a gente vai ter por conta da curva dos juros que diminui, a gente vai sair de uma Selic de 15, vai poder num horizonte de 2, 3 anos ir para 7, 8, ou seja, o dinheiro nosso vai valer mais. Né? Isso vai ter um efeito econômico para as pessoas gigantesco. E aí a gente vai poder discutir, inclusive, redução de imposto e outras medidas que tenham um efeito de crescimento na economia, que vão fazer o dinheiro sobrar no bolso das pessoas. E benefícios sociais como Bolsa Família, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor citou sobre um projeto de desenvolvimento de empregabilidade. O Bolsa Família ele tem alguns mecanismos de porta de saída, foi incluído agora nesse governo. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que para um país ainda jovem como o Brasil, e com um país que se pretende ser uma das grandes nações do mundo, a gente ficar discutindo o tempo todo dar mais benefícios para as pessoas, significa que a gente perdeu a energia de conquistar, de crescer, de criar. A gente vê essa energia na China, a gente vê essa energia no Vietnã, a gente vê essa energia na Índia, que são nossos concorrentes globais, enquanto aqui, não, o Lula vai dar um vale gás. Não, o Lula vai dar agora uma energia elétrica. Não, agora vamos aumentar o Bolsa Família. As discussões viraram isso, tá? O Flávio e o Lula brigando pra ver quem vai dar mais Bolsa Família. O senhor é contra, então? Eu sou contra a ideia de que um país como o Brasil tenha que basear isso no seu crescimento econômico e nas suas políticas sociais. A melhor política social não é só o emprego, é o aumento da renda e a capacidade de compra do brasileiro. E aí regiões inteiras do Brasil, que hoje são economicamente inviáveis, eu digo uma, também não vou fazer populismo, vou pro Maranhão. O Maranhão é uma inviabilidade estadual. No Maranhão, as cidades elas se sustentam só com dinheiro vindo dos outros estados. E a maior parte das pessoas, ou grande parte, vive de um misto de benefício do governo, que é aposentadoria, BPC e Bolsa Família, e aí o sistema político fica lá com o pires na mão pedindo grana. Não dá pra viver assim, não dá pra pagar essa conta. É por isso que o imposto tá caro pro entregador aqui em São Paulo. Eu vou ter que virar, primeiro eu vou escolher um lado. Eu vou ficar com o lado do pagador de imposto e da pessoa que tá rendendo. Depois eu vou criar saída pra essas pessoas. E a saída dessas pessoas do Bolsa Família vai desde chegar em cidades que estão desesperadamente vivendo de auxílios, especialmente cidades nas regiões do Norte e Nordeste, e fazer frente de trabalho, até trabalharmos com uma reforma de competitividade no Brasil, que determine, assim, que abrir e fechar um negócio, contratar e demitir uma pessoa numa empresa, que correr o risco, né, do dinheiro hoje que está basicamente rendendo na poupança ou com o título do tesouro, vá para a atividade produtiva, e aí, com o Estado trabalhando junto, e eu não tenho problema em colocar o Estado atuando junto, você começa a gerar crescimento econômico nesses lugares. E aí você começa a tirar as pessoas desse mundo auxílio. O que eu aprendi rodando no interior do Nordeste é que as pessoas querem trabalhar, especialmente os mais jovens. Quando eu cresci na região Nordeste, visitando cidades menores, é porque, especialmente o homem jovem, fala, eu não quero viver de auxílio. Eu quero ter grana, eu quero comprar um celular novo. Eu não quero ficar preso nesse circuito. E, entretanto, o que o governo federal está oferecendo, que é essa política da migalha, é achar que o cara, não, pega aí, eu te dou um vale gás, pega um pé de meia aí e vai se arrastando. Eu não consigo aceitar isso. Bolsa Família e outras políticas são para pessoas que estão precisando e não têm condição de trabalhar. Dito isso, nós temos que fazer elas trabalharem.